Mateus capítulo 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, ele será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, os mestres da lei. Até aqui, vamos orar? Senhor Deus, pedimos a tua iluminação sobre este texto, para que todos os que estão aqui nessa noite possam compreender a tua palavra, e a fim disso, ó Deus, nós podermos então colocar em prática todos os teus ensinamentos, para que o teu nome seja glorificado e nós sejamos edificados em ti. Nos abençoe, ó Deus, através da tua palavra, e que possamos, ó Deus, discernir para podermos caminhar pelo caminho que é estreito e apertado. Mas nós sabemos que, apesar de todas as dificuldades, nós chegaremos, porque o Senhor é conosco. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos chegando ao fim da série Sermão do Monte. Nós iniciamos esse sermão no capítulo 5, e nós passamos por todo o capítulo 5, 6, e agora estamos terminando o capítulo 7 e encerrando o Sermão do Monte. E Jesus, então, ele vai agora nos mostrar a respeito da prática, e não somente de nós ouvirmos, mas de nós colocarmos em prática tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Então, o tema dessa noite é: seja o construtor prudente. O IBGE, em 2012, ele fez uma pesquisa entre os evangélicos. E nessa pesquisa, os evangélicos de origem, que não têm vínculos com a crença cristã, em 6 anos, de 0,7%, foram para 2,9%. Em números absolutos, são 4 milhões de brasileiros nessa condição, que se dizem evangélicos, cristãos, protestantes, mas que não são praticantes. Em 2012, nós tínhamos 4 milhões de brasileiros que se diziam cristãos, protestantes, mas que não eram praticantes, que não seguiam as Escrituras. Esse espírito que nós chamamos de nominalismo, um crente nominal, que apenas se diz cristão, vem de longe e tem como seu precursor o imperador Constantino, lá no século 3 depois de Cristo. Em seu governo, esse imperador romano, ele colocou a fé cristã como a religião oficial do Império Romano. E segundo Jenny Edwards, ele diz assim, que qualifica o imperador Constantino como o primeiro cristão medieval. Diz assim Jenny Edwards a respeito de Constantino: ele era 90% cristão de nome e 90% pagão de pensamento.
Aquele homem que instituiu o cristianismo como a fé no Império Romano, né, quando se estuda sobre a vida dele, né, se percebe que ele se dizia cristão. Quem olhava para ele falava, aquele homem era cristão. 90% achavam que ele era cristão pela aparência. Mas quando se juntava a ele, 90% do pensamento dele era pagão, era ímpio. Ele só tinha a aparência de cristão, mas o seu coração continuava ímpio, continuava um não praticante das Escrituras. O cristão nominal, esse termo, ele é usado para qualificar o indivíduo que professa uma determinada fé, sem contudo ser praticante. Essa expressão ela foi utilizada pela primeira vez por William Wilberforce no século XVIII. O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, citando Wilberforce, ele dizia que esse líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro, que fora um cristão crítico e que rejeitava o cristianismo acomodado. Então, Wilberforce, ele foi aquele que lutou, né, contra a escravidão. E ele foi um dos maiores lutadores, e ele era cristão naquela época, quando havia aquela grande escravidão ainda no mundo. E ele foi um dos lutadores por essa causa, pela libertação dos escravos. Então, ele, né, o Winston Churchill, a respeito dele, ele fala isso, que ele rejeitava um cristianismo acomodado. Pessoas que se dizem cristãos, mas em nada vivem o seu cristianismo. Pessoas que se dizem ser cristãos, mas têm uma vida ímpia, uma vida que não faz a menor diferença neste mundo. Que ela vive e quando ela morrer não vai fazer a menor diferença se ela passou por aqui ou não. E os grandes homens de Deus, aqueles que realmente professaram a sua fé, foram homens que marcaram a sua história, que marcaram a sua vida, que foram lembrados até hoje como este homem que foi lutador pela causa dos escravos. Então, o Wilberforce, ele dizia assim, esse homem que lutou contra a escravidão, ele disse que não bastava professar o cristianismo, levar uma vida decente e ir à igreja aos domingos, mas que o cristianismo ele atravessa cada aspecto, em cada canto da vida cristã. A sua abordagem do cristianismo era essencialmente prática. Dentro da visão de Wilberforce, os interesses do cristão nominal, desses que só fala que é cristão, mas não pratica, eles se concentram-se nas coisas temporais. Mas os interesses dos cristãos autênticos se concentram em coisas eternas. O dicionário catequético da Igreja Presbiteriana do Brasil escreve cristão nominal como aquele que usam a igreja para um ponto de encontro, para rever os amigos, parentes e para ter uma terapia espiritual, sem contudo ter o novo nascimento. Então o Wilberforce falava assim, que o verdadeiro cristão, que é aquele que realmente professa o cristianismo, ele não é aquele que vem na igreja uma vez na semana, não é aquele que é uma pessoa moralmente correta, eu não roubo, eu não mato, não é aquele que apenas fala, mas é aquele que tem toda a sua vida transformada, desde o menor ponto da sua vida ao maior ponto. Ele é totalmente transformado na maneira de falar, de viver, de se vestir. Ele é totalmente distinto de todo mundo. Ele não é parecido, ele não é semelhante ao mundo ímpio, mas ele é totalmente distinto pela sua forma de viver. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre o perfil do verdadeiro cristão. O que é ser um verdadeiro cristão? Porque muitas vezes as pessoas estão se enganando a si mesmas, como o Tiago fala. Elas falam que é cristãs, elas professam uma fé cristã, mas elas não praticam o cristianismo, e elas estão apenas enganando a si mesmas e sendo enganadas. Então é o momento de nós realmente revermos a nossa fé, para nós voltarmos a este mundo, para glorificarmos o nosso Deus, para que nós sejamos luz a esse mundo, o sal dessa terra, e não apenas pessoas que falam ser, mas pessoas que realmente são.
Pessoas que fazem a diferença na escola, no trabalho, na família, no casamento, os filhos ao tratar com os pais ao tratar com os filhos, os maridos ao tratarem com as esposas ao tratarem com os maridos. Em toda a área da nossa vida, em toda a área da sociedade, o verdadeiro cristão, ele é transformado, ele não se acomoda no seu pecado, ele não se acomoda nas suas pequenez. Eu não consigo, então eu desisto. Não, ele luta porque ele quer glorificar a Deus, ele quer ter a vida transformada, ele quer ter uma vida santa nesse mundo. E é isso que Jesus ele vai terminar explicando para nós. Na época de Jesus, olha o que estava acontecendo. É exatamente isso que Bill Ford falou. Era exatamente também o que acontecia na época de Jesus. As pessoas se diziam crentes na época de Jesus. Aparentavam a sua religiosidade. Falavam a respeito de Deus. Mas não eram praticantes. Olha o que Jesus ele vai dizer no capítulo 23 de Mateus, versículo 1. Para os religiosos, para os fariseus. Ele diz assim: então Jesus diz à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e fariseus, que eram os religiosos, judeus religiosos, se assentam na cadeira de Moisés. E Jesus então vai dizer: vocês obedeçam-lhes em tudo o que eles dizem para vocês, mas não façam o que eles fazem, pois eles não são praticantes da palavra, eles não praticam o que pregam. Na época de Jesus, já denunciava essa negligência com o Evangelho. Aqueles homens se diziam cristãos, se diziam crentes, diziam que amavam a Deus, falavam isso abertamente para todo mundo: eu sou cristão, eu amo a Deus, eu oro a Deus, mas eles não praticavam a palavra. Eles apenas falavam, mas não viviam o que falavam. O cristianismo, ele não é apenas palavras. O cristianismo é uma vivência, é uma vida inteira para a glória de Deus. Nós fomos chamados para viver uma vida, para glorificar a Deus. É a única razão que nós estamos aqui. Daqui a uns anos você não estará mais aqui. Talvez amanhã você não estará mais aqui neste mundo. E o que você fez com a tua vida? Para quem foi? Essa foi a pergunta que Jesus fez a um homem. O que você tem feito com a tua vida? Para quem você tem vivido? O que você tem usado a tua vida e o teu coração? Para quem tem sido? Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores, e na minha opinião o maior pregador depois de Paulo, ele diz assim: Deus nos livre daqueles que são anjos na rua, santos na igreja e demônios em casa. Porque esse é o cristianismo de hoje. Pessoas que na rua você fala: olha aquele homem, que homem santo, que homem justo. Na igreja, olha, que irmão abençoado. Mas quando chega na casa, em sua casa, é um demônio. Trata mal a esposa trata mal o marido, os filhos não obedecem os pais maltratam os filhos, é uma bagunça. Mas professam o cristianismo, na frente das pessoas são santos, mas lá na casa são demônios. Nós precisamos de rever a nossa fé e nosso cristianismo. Nós não fomos chamados para sermos dessa forma, nós somos chamados para glorificarmos o nome do Senhor, a começar dentro do nosso lar. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai nos ensinar o espírito da lei de Deus. O que é ser um cristão verdadeiro? Jesus, nesse sermão, ele vai mostrar na prática o que é ser um cristão. Porque muitas vezes nós a vida inteira ouvimos sobre cristianismo, a vida inteira fomos em uma igreja, a vida inteira falamos que somos cristãos, mas nós não sabemos o que é ser cristão na prática. Muitas vezes nós estamos caminhando por um caminho largo, a qual nos condenará no final, sem sabermos disso. E o chamado de Jesus para nós é: retornem ao caminho estreito, caminhem pelo caminho apertado, porque é esse que nos levará à vida.
O que Jesus ele nos ensina no Sermão do Monte? Ele começa a ensinar no capítulo 5 sobre as bem-aventuranças, sobre o que é ser realmente feliz, que é ser transformado por Deus. Bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito, que choram, os mansos, que têm fome e sede, misericordiosos, aqueles que foram transformados. Então Jesus começa a falar para nós que o verdadeiro cristianismo é aquele que transforma as nossas vidas. Não é aquele que se veste de terno e gravata e fica muito legal, muito elegante, mas por dentro é como sepulcros caiados, apenas o enfeite, mas por dentro é podre. Não! O Senhor, Ele quer tirar a podridão, para nos dar um novo coração. Eis que eu tirarei de vós o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Então Ele começa falando das bem-aventuranças, da transformação do Evangelho. Aquele que ouve o Evangelho, aquele que crê verdadeiramente no Evangelho, ele é transformado. E ele não somente é transformado, mas agora ele se torna sal e luz do mundo. Agora ele se torna um testemunho vivo para as outras pessoas. E depois ele continua dizendo no capítulo 5, que nós não podemos sermos salvos pelas nossas obras, pela lei, mas Ele cumpriu a lei com perfeição, para que nós possamos ser salvos por meio dEle. Então Ele vai nos ensinar agora a confiarmos em Cristo, a confiarmos nele, a respeito da nossa salvação. Depois Ele vai continuar falando para nós sobre a piedade. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que Cristo está na nossa vida, nós deveremos nos tornar pessoas piedosas. O que é pessoas piedosas? Pessoas que têm prazer em orar, prazer em ter comunhão com Deus, prazer em ajudar o próximo. Ele fala: agora vocês terão prazer nisso, foram salvos para isso, para glorificar a Deus. Agora vocês vão ter prazer em orar, e quando vocês orarem, a oração de vocês será respondida. Deus estará conosco em todo o tempo. Depois Ele vai nos ensinar também, Jesus, sobre o verdadeiro tesouro, que é o céu, que não é aqui na terra, que não é o dinheiro, que não é o teu trabalho, que não é as coisas que você tem, mas é o céu. Esse é o nosso verdadeiro tesouro. Depois Ele vai nos falar sobre Ele é quem ilumina a nossa vida. Sem Ele nós continuaremos nas trevas. Nós precisamos de Cristo para sermos iluminados. Ele diz que Ele iluminaria os nossos olhos, para nós contemplarmos a glória dEle enquanto nós estivermos aqui neste mundo e pós-mundo. Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, às riquezas ou a Deus. Nós devemos servir somente a Deus. Ele também diz para nós não andarmos ansiosos pelas coisas deste mundo, mas para nós esperarmos e confiarmos em Deus. Ele também diz para nós que nós devemos tirar as traves dos nossos olhos, para nós podermos ver claramente a Ele, a glória dEle, entender o seu Evangelho. Ele diz também para nós que se nós pedíssemos, buscássemos, batêssemos, nós encontraríamos Ele, Ele se deixaria achar, e Ele nos daria do seu Espírito. Ele também depois nos ensina sobre os dois caminhos, a porta estreita, a porta larga, sobre o caminho que é um caminho apertado, e sobre o caminho que é um caminho largo. Depois ele fala para nós sobre termos cuidado com os falsos profetas, com os falsos ensinos, com as falsas religiões. Depois ele nos diz que nós devemos ser as árvores que produzem o bom fruto. E agora ele termina falando a respeito no versículo 24. Vamos ler novamente. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. J.C. Ryle, um pastor, ele diz assim: em um mundo de extrema rebelião a Deus, um pouco de obediência se torna fanatismo. Quando nós decidimos realmente seguir as Escrituras, logo as pessoas falarão: vocês são os fanáticos. Um pouco de obediência, logo as pessoas começam a dizer: você é fanático, você só fala de Jesus, você só vai na igreja, você só segue a Bíblia. E isso é exatamente o que acontece com aqueles que verdadeiramente eles amam a Deus e cumprem a vontade do Senhor.
No versículo 24, então, diz que todo aquele, Jesus aqui, ele está finalizando a sua pregação, uma pregação igual nós fazemos aqui. E agora chega no final da pregação, e havia uma multidão que estava ouvindo a pregação de Jesus, desde lá das bem-aventuranças até aqui neste momento. E aquela multidão então inteira está lá atenta, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E Jesus então agora, ele vai finalizar a sua pregação. E ao finalizar a sua pregação, ele vai dizer o que aqui para essas pessoas? Olha, todo aquele, havia uma multidão, como vocês, milhares e milhares de pessoas, que ouve estas minhas palavras. Então Jesus havia ensinado um monte de ensinamentos, havia falado sobre a lei, ensinado a vontade de Deus, ensinado como a vivermos nesse mundo. E ele diz então, todo aquele que ouve estas minhas palavras. A palavra aqui no grego, ouvir, significa prestar atenção, considerar o que está sendo dito, entender, perceber o sentido que é dito, dar ouvido a um ensinamento, compreender. Então, Jesus, ao ensinar, ao pregar o Evangelho, ele diz para ele, vocês que compreenderam, que entenderam a mensagem, vocês que ficaram atentos a tudo que foi ensinado, vocês que ouviram, vocês que se atentaram no que foi dito, todo aquele que ouvir as minhas palavras. Então, nós precisamos de entender o que o Senhor quer nos ensinar. Nós estamos aqui não para passarmos um tempo, nós não estamos aqui apenas para uma parte social, nós estamos aqui para que essas palavras elas penetrem dentro do nosso coração, porque se você não entender, se você sair por esta porta sem compreender o Evangelho, você não será salvo. Então Jesus fala para aquela multidão, olha, se atentem ao que está sendo ensinado, presta atenção nos mínimos detalhes, porque aquela atenção dependeria da salvação daquelas pessoas. Imagina aquelas pessoas ouvirem tudo aquilo lá, elas forem embora, talvez elas nunca mais teriam um contato direto com Jesus, porque Jesus, ele iria para outras regiões. Era a última oportunidade que eles tinham na vida. Ou eles ouviriam e compreenderiam aquelas palavras e seguiriam Jesus, ou eles não seriam salvos. É a mesma coisa para nós hoje. Quando o Senhor fala, olha, aqueles que ouvem a minha palavra, é aqueles que estão atentos. Olha, eu estou entendendo, Danilo, eu compreendi, eu entendi o que Jesus quis dizer com aquilo, essas palavras caíram no meu coração, eu consegui guardar elas no meu coração. Todo aquele então que ouve, e é isso primeiramente que precisa acontecer, nós ouvirmos a palavra do Senhor e compreendermos, não rejeitarmos, não nos endurecermos. O Senhor diz assim lá em Hebreus, cuidado, para que ao ouvirem a mensagem, não endureçais o vosso coração, como eles fizeram lá no Egito, na caminhada pelo deserto. Eles endureceram o coração, rejeitaram a Deus, e sabe o que aconteceu? Deus então os entregou à própria sorte, e a Bíblia nos fala que eles morreram um a um no deserto, durante 40 anos, o Senhor condenou toda aquela geração, a qual não deu ouvidos à sua palavra. Cuidado para nós não rejeitarmos, cuidado para você estar aqui ouvindo e deixando a palavra sair, e não deixar a palavra cair em teu coração. Não deixe isso acontecer. Não rejeite aquilo, a salvação do Senhor, que está sendo proposto hoje para nós. Então ele diz, no versículo 24, todo aquele que ouve as minhas palavras.
Jesus então pede o máximo de consideração em seus ensinamentos, mostrando a seriedade de tudo aquilo que foi exposto diante dos ouvidos daquela multidão, porque a resposta positiva daquilo que foi ensinado, seria a única forma daqueles homens serem salvos. Aqueles homens, ao cumprirem, ao aceitarem, ao concordarem, ao receberem, ao praticarem aqueles ensinamentos, aquilo demonstraria que eles seriam salvos. Da mesma forma que aqueles que rejeitarem os ensinamentos, eles serão condenados. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós devemos ter um zelo pelas Escrituras, como diz em Jeremias 15,16: achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Os ensinamentos de Cristo mudariam a história daquelas pessoas, assim como muda hoje a nossa história, a nossa vida, o nosso fim nesse mundo. Jesus também continua, e ele fala no versículo 24: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Em Tiago 1,22, que nós lemos no começo: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Jesus, Ele quer que nós nos enchemos de conhecimento, mas que também nos enchemos de prática. É necessário que a igreja, ela seja praticante das Escrituras e não somente ouvintes. Aqueles que apenas ouvem e não praticam, eles no final não permanecerão de pé. A Bíblia diz que a ruína será clara, e a ruína virá sobre todos aqueles que rejeitarem os ensinamentos do Senhor. A grande diferença entre o cristão nominal e o cristão autêntico não é o conhecimento, e sim a prática. Somente o cristão verdadeiro deseja viver uma vida para a glória de Deus. O cristão que ouve e pratica a palavra de Deus, então, ele é comparado a um homem prudente, a um homem sábio. E é isso o que nós mais precisamos em nossos dias. Sermos cristãos que colocamos em prática os ensinamentos de Jesus. Quando as pessoas olharam para os discípulos de Jesus, lá em Atos, disse que eles chamaram aqueles homens pela primeira vez de cristãos, porque aqueles homens se pareciam com Cristo. Hoje, os cristãos de hoje se parecem com demônios, envergonham o nome de Cristo, dão mau testemunho, não tem nada a ver com Jesus Cristo e se dizem cristãos. E os julgamentos sobre essas pessoas serão muito maiores, porque estão envergonhando o nome do Senhor, estão levando as pessoas a blasfemarem contra o nome de Deus, pelo seu mau comportamento, pelo seu mau testemunho, pela sua forma de viver. O Senhor, Ele espera de nós que sejamos cristãos verdadeiros, cristãos que realmente abrimos o nosso coração para o Senhor, que buscamos o Senhor com sinceridade, que somos pessoas transparentes, seja na igreja, seja lá fora, seja dentro da nossa casa, sejamos os mesmos, e não pessoas mascaradas, aqui dentro é uma coisa e lá fora é outra, e lá na casa é outra. Não, sejamos sinceros diante do Senhor, sejamos cristãos verdadeiros, e é isso que o Senhor diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, serão comparados a homens prudentes, a homens sábios, a homens que entenderam e que conduziram as suas vidas pelo caminho certo. É isso que é ser verdadeiramente cristãos, é chegarmos nos lugares e as pessoas falarem para nós: olha, realmente você é diferente, realmente você é um cristão.
Realmente, o jeito de você falar, a maneira de você agir, a maneira de você se comportar, a maneira de você se vestir, tudo é diferente em você. As suas postagens na internet são diferentes. Todo mundo posta fotos, selfie, e você não, posta somente versículos bíblicos. É diferente. Você é diferente, você é um cristão. E é isso que nós precisamos. Fomos chamados para sermos prudentes, para sermos sábios e não ímpios. Praticantes da palavra e não somente ouvintes. Essa é a nossa maior labuta. Praticarmos a palavra do Senhor para glorificarmos o nome de Deus. Isso é o que o Senhor espera de nós. Quando Ele finaliza aquela pregação, um grande sermão, o maior sermão da Bíblia, o que Ele espera? Que aquelas pessoas que ouviram e que agora vão acompanhar Ele, que sejam pessoas que foram transformadas verdadeiramente, e que se não foram transformadas, tenham o desejo de serem transformadas. É exatamente isso. O que é ser esse homem prudente? O que é ser? Ser esse homem prudente é quando Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito. O prudente é: eu quero ser um bem-aventurado, Jesus. Me faça bem-aventurado. O prudente é quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. O prudente é aquele: Jesus, me transforma, eu quero ser este homem, eu quero ser essa mulher, eu quero ser este. Isso é ser bem-aventurado. É quando Jesus ele prega a multidão: olha, aqui está o Espírito Santo, aqui está a palavra do Senhor, aquele que vir será alimentado, aquele que beber nunca mais terá sede, do teu interior fluirão rios de água viva. Venham, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem, quem que é o prudente? Quem que é o construtor que está construindo sobre a rocha? Aquele que levanta a mão para Jesus e fala: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Jesus, me faz um bem-aventurado. Jesus, eu quero ser esse aqui. O Senhor diz que seria manso, eu quero ser manso. Senhor, o Senhor diz que seria lá os que choram. Eu quero me humilhar, eu quero chorar, eu quero clamar pelos meus pecados. Senhor, eu quero, sou eu. O Senhor está falando comigo. Sabe naquela multidão, quando Jesus está naquela multidão e vem aquela mulher com fluxo de sangue e toca em Jesus e ela é curada, e havia uma multidão, mas ela foi curada. É mais ou menos isso. Jesus ele está pregando, os construtores estão ouvindo, cada um se preparando para como vai construir a sua vida, cada um juntando os teus tijolos, cada um lá atento. Mas o prudente é aquele que se atentou: opa, bem-aventurado, eu quero ser esse. Jesus então depois diz: vós sois a luz, o sal da terra e a luz do mundo. O bem-aventurado, ele logo entende que Jesus está falando com ele. Senhor, o Senhor está falando comigo. Eu quero ser o sal da terra e a luz do mundo. É isso que é ser o prudente, é isso que é ser o construtor, é aquele que quando ouve a palavra, ele quer ser, ele não quer ficar ouvindo: nossa, que história bonita, né? Luz, sal, bem-aventurado. Não, eu não quero essa história, eu quero ser parte dessa história. Eu não vim aqui para ouvir uma história, nós não estamos aqui para contar uma história, nós estamos aqui para sermos as pessoas transformadas por Deus. E o bom construtor, aquele que constrói na rocha, é aquele que ergue as mãos e diz: Senhor, eu quero ser este homem, é ele que eu quero ser. Sabe quando você não sabe o que você quer ser? Quando você não entende nada sobre o que é ser cristão, ou está perdido, e Jesus começa então falando uma pregação com aquela multidão, e você lá naquela multidão, e Jesus fala: bem-aventurados, muitos felizes, os humildes,
de espírito, os quebrantados de coração, os que reconhecem os seus pecados. Você está lá no meio e fala: Jesus está falando comigo, eu quero ser esse. E é exatamente isso que é ser um verdadeiro cristão, que é construir na rocha. É quando ouve e fala: Ele está falando comigo, é esse que eu quero, Jesus, é isso que eu quero para a minha vida. Então Jesus, ele continua, e ele vai falar então sobre a lei, e aqui ele vai expor os pecados dos homens, e aqui ele vai mostrar que ninguém consegue cumprir a lei. Então lá naquele, sou eu, Jesus, sou eu que sou este que não consegue, me ajuda, me perdoa, me purifica, eu confio em Ti. Aquele que coloca confiança em Cristo, ele está pregando e você logo se identifica: sou eu, ele está falando comigo. Esse é o homem prudente, ele está atento a todas as palavras, não para um conhecimento da mente, mas porque ele quer isso na vida dele. Eu quero, Jesus, ser um cristão, eu quero ser uma pessoa verdadeiramente salva. Então Jesus, ele vai falar então a respeito da piedade, e ele vai falar: olha, agora mudou o coração, agora seremos capazes de fazer o bem para o próximo, seremos capazes de orar ao Pai, irmos até o Pai livremente. E aquele homem então, ele olha, ele ouve isso e fala: Senhor, é isso que eu quero ajudar as pessoas que estão ao meu redor, eu quero ter um coração quebrantado, eu quero tirar esse orgulho, esse pecado, essa soberba da minha vida, e eu quero me humilhar. Para que, Senhor? Para que eu possa Te servir. Eu quero, Senhor, orar. É o meu desejo, Senhor, é estar diante de Ti, é estar na Tua presença, é falar contigo, é ouvir a Tua voz. Senhor, eu sou esse. É exatamente isso que o Senhor quer de nós. O construtor, ele vai ouvir os ensinamentos de Jesus e vai reconhecer: Jesus está falando comigo. É isso que é ser cristão. Então Jesus continua falando: olha, não acumulem para vós tesouros sobre a terra, mas ajuntai tesouros no céu. Jesus, sou eu. É exatamente isso. Muda o meu coração, porque o meu coração está preso a este mundo, mas agora eu entendi que o meu tesouro não está aqui, está no céu. Então aquele construtor, ele começa a construir a sua vida naquilo que Jesus ensinou, a qual ele vai entender que o verdadeiro tesouro dele é o céu, não é a terra. Enquanto o outro construtor, ele está construindo na areia, e ele constrói aqui para este mundo. O construtor prudente, ele vai olhar isso aqui e vai falar: é exatamente isso, não é nesse mundo, é no céu. Então Jesus diz: são as lâmpadas, são os teus olhos, a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. É isso, Jesus, é isso. Eu preciso da luz nos meus olhos, Jesus, eu preciso de Ti. Traz luz ao meu coração, traz luz às minhas vistas, para que eu possa Te enxergar. É isso, o Senhor está falando comigo. Eu vou edificar a minha vida em Ti, porque o Senhor é quem vai trazer luz para mim. É o Senhor quem é o Deus, não é Mamon. É o Senhor quem cuida da minha vida, não é este mundo. É exatamente isso que o Senhor espera de nós. É exatamente isso que o Senhor quer de nós, que ao ouvirmos a Sua palavra, que ao ouvirmos os Seus ensinamentos, nós entendamos que Ele está falando conosco, porque Ele quer nos salvar, Ele quer transformar a nossa vida. Essa palavra, ela não é apenas uma filosofia, uma fábula ou uma história, mas essa palavra, ela vem para transformar o nosso coração. Aquele que crer e aquele que praticar, ele será transformado para sempre. E Jesus então continua dizendo para nós: olha, tire a trave do teu olho, e você então verá claramente. É isso, Jesus, eu quero ver claramente. E ele então diz novamente depois: vocês pedem, dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que bate encontra. Senhor, é isso que eu preciso.
O que eu preciso é do teu Espírito Santo. O que eu preciso é de ti. E ele fala então sobre as duas estradas, sobre as duas portas, a porta estreita, o caminho apertado. E o cristão então diz: é por esta porta que eu quero entrar, é por este caminho que eu quero percorrer. É um cristão prudente. Jesus diz: a árvore boa produz o bom fruto, a árvore má produz o mau fruto. É exatamente isso. O construtor, ao ouvir sobre isso, ele vai desejar ser a árvore boa, ele vai desejar produzir o fruto bom, ele vai desejar buscar o Senhor de coração, ele vai desejar estar na presença do Senhor, ele vai desejar. E Jesus então diz que este é o construtor, que ao ouvir os ensinamentos, ele logo as praticou e edificou a sua vida sobre a rocha. E nós somos chamados para isso, irmãos, para edificar, para construir uma vida na rocha, em Cristo, sobre fundamentos sólidos e não sobre a areia. Não adianta você vir aqui e ouvir a palavra e sair por esta porta e continuar da mesma forma. Você apenas acumulará a ira de Deus sobre a tua vida. Mas, se nós ouvirmos esses ensinamentos e entendermos que o Senhor Ele está falando conosco e que a nossa vida está se findando neste mundo, está chegando os nossos dias estão por um fio, estão terminando, e você compreender: Jesus está falando comigo, e eu quero este coração, Jesus, e eu quero esta vida nova. Jesus diz que aquele que está em Cristo, Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. E é exatamente assim que o Senhor opera na nossa vida, mudando a nossa vida. Nós precisamos de entender que o que Jesus Ele quer nos ensinar aqui é que Ele está nos dando chances e esperança para a nossa eternidade. Você poderia estar ouvindo outras coisas ou seguindo outras religiões, mas Jesus Ele está nos dando a esperança como deu àquela multidão. Essa palavra não é para o nosso desespero, mas é para a nossa esperança, porque enquanto nós estamos em vida, dá tempo de nós construirmos. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós podemos ainda construir a nossa vida em Cristo, edificar a nossa vida em Cristo, seguir o nosso caminho em Cristo. Mas é necessário nós ouvirmos, entendermos e praticarmos. É necessário haver o arrependimento dos nossos pecados. É necessário nós entendermos que precisamos ser prudentes e não nessos. É necessário entender que nós precisamos de ouvir a voz do Senhor e fazer conforme Ele nos ensina. Hoje muitas pessoas têm rejeitado a lei do Senhor. Elas querem seguir a sua vida cristã sem lei. Esses dias eu conversei com um pastor aqui da cidade, e ele disse para mim que ele não segue os escritos de Paulo, as cartas de Paulo. Ele segue apenas o que o Espírito Santo fala para ele. As cartas de Paulo, irmãos, é quase a metade do Novo Testamento, e ele diz que ele não segue. Por quê? Porque os escritos de Paulo diz: isso pode, isso não pode. Paulo diz o que Paulo diz várias vezes sobre a lei, mostra para nós o caminho certo, e que não tem meio termo, e as pessoas não querem isso. Elas não querem se submeter à lei, elas não querem se submeter ao senhorio de Cristo, elas querem continuar no trono e querem continuar ainda dirigindo a sua própria vida. E o Senhor diz para nós que não. O prudente construtor, ele rejeita a sua própria vontade para edificar em Cristo, na rocha, e não em sua própria sabedoria. E é isso que nós precisamos, edificar a nossa vida em Cristo, confiarmos em Cristo, buscarmos em Cristo. E é exatamente isso que ele fala. E olha que interessante, no versículo 24 novamente: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa, a sua vida, a sua família, sobre a rocha. Por que sobre a rocha? Porque a rocha é o ponto firme, é algo inabalável. Qualquer construção na rocha nunca é abalado. Essa é a segurança que o Senhor nos dá, que aquele que edificou sobre a rocha, ele permanecerá de pé até o último dia de sua vida.
Mas aquele que tem teimado, que tem rejeitado, que tem continuado a dirigir e a construir a sua vida em seu próprio coração, esse não permanecerá de pé. Então no 25 diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. Todos aqueles que ouvem as Escrituras, todos aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, eles permanecerão tão firmes que nada os poderá derrubar. Nada, absolutamente nada poderá nos tirar, nos derrubar da presença do Senhor. Mas no 26 ele diz que um outro construtor, ele foi imprudente, e diz assim no 26: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que nós percebemos aqui? Jesus aqui nos diz que haverá a chuva, tempestade para todas as pessoas. Ele começa a mostrar a intensidade do que acontecerá. Nós, enquanto estivermos aqui neste mundo, sofreremos, sim, seremos perseguidos, teremos tribulação, passaremos por angústias e por sofrimento, e isso faz parte da vida de qualquer pessoa, inclusive dos cristãos. O sofrimento faz parte da nossa vida, e aqui nós começamos a ver a intensidade do sofrimento, das lutas e do que acontecerá no final. Virão as chuvas, depois virão as enchentes, depois virão os ventos, e tudo isso com ímpeto sobre aquela casa. Todos os homens passarão por momentos difíceis, seja no sofrimento, na angústia, na tribulação, e até no final, o juízo de Deus. Aqueles que estiverem na rocha serão salvos, mas o ímpio, aquele que não praticar, aquele que rejeitar as instruções do Senhor, aqui diz que ele se tornou um insensato, um ímpio, um imprudente, um mau, uma pessoa má. E quando começar a vir o sofrimento, as angústias, os problemas, ele não resistirá, seja as tribulações que passamos neste mundo, a sua casa será destruída, e seja no final, o julgamento e o juízo eterno de Deus, que é o que isso faz referência. Um dia o Senhor julgará todos nós, todos os homens se apresentarão diante do Senhor, como diz lá em Apocalipse, todos serão julgados segundo tudo aquilo que tiverem feito por meio do corpo, os livros serão abertos, o livro da vida, o livro de tudo que nós fizemos, e o Senhor julgará cada um segundo o contido naqueles livros. Isso é muito importante para nós nos atentarmos, se nós estamos edificando a nossa vida como prudente construtor, ou se nós estamos sendo ímpios e insensatos, e prosseguindo a nossa vida para a condenação eterna. Não se esqueçam disso. Um dia haverá um juízo sobre a tua vida, você não escapará do julgamento final de Deus, todos os homens serão julgados, todos comparecerão diante do julgamento de Deus. E nós, o que temos feito com a nossa vida? Como nós temos conduzido a nossa vida neste mundo? Será que você tem sido prudente ou você tem sido insensato? Será que você tem sido aquele que construiu a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? Não existe meio termo. Ou nós seremos os sobre a rocha ou sobre a areia, ou nós seremos aqueles que permaneceremos de pé diante da salvação eterna, ou aqueles que serão condenados eternamente. O tempo de nós irmos até Cristo é agora. O tempo de nós confessarmos o nome do Senhor é agora. O tempo do arrependimento é agora. O tempo de construirmos a nossa casa é agora. Se você tem construído a tua casa de qualquer forma, se a tua vida espiritual está uma bagunça, se a tua família está uma bagunça, os teus filhos estão uma bagunça, tudo na tua vida está uma bagunça, é tempo de você abandonar essa velha vida. É tempo de você deixar e abandonar tudo isso e iniciar uma nova construção com Cristo sobre a rocha. Não há como escapar, não há como você ir, ou você entrará pela porta estreita, ou pela porta larga, não há um meio termo, ou nós seremos salvos, ou seremos condenados, e o Senhor em sua graça, Ele está chamando o povo ao arrependimento, venham a mim, é de graça,
Olha a proposta de Jesus para o povo. Imagina como será o julgamento terrível do Senhor naquele grande dia, ao expor que aqueles homens rejeitaram a bondade do Senhor, rejeitaram a salvação de graça, rejeitaram quebrantar o coração, rejeitaram as instruções do Senhor, por quererem viver a sua vida ímpia e maldita neste mundo, rejeitaram a bondade do Senhor. Por isso o tempo é agora. O momento de nós irmos até o Senhor é agora. O momento de entregarmos a nossa vida a Deus é agora. Amanhã pode ser muito tarde. Você pode não passar de hoje para amanhã. E você acha que da forma que você está, você será salvo? De forma alguma. É necessário nós colocarmos a nossa fé e a nossa confiança em Cristo, ouvirmos os seus ensinamentos e amarmos cumprir eles, porque é para a glória do Senhor. Vá até Cristo, irmão. Vá até Cristo. Vá até o Senhor com fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é pagando penitências, mas é apenas tendo fé em Cristo e andando segundo a sua vontade, andando de acordo com a lei dele. Vá a Cristo. E é uma noite para que a gente analise a nossa vida espiritual, para nós analisarmos qual caminho nós temos andado, para você fazer uma reflexão verdadeira sobre a tua vida, se você tem edificado a tua vida sobre a rocha, ou se você tem edificado a sua vida sobre a areia. Como tem sido a tua vida, o teu coração? Quantas pessoas você não perdoa, e você acha que no final você vai receber perdão? Jesus mesmo diz claramente: se você não perdoa, você também não receberá o perdão final. Bem-aventurados misericordiosos, porque serão eles que receberão misericórdia no final. Se o teu coração permanece duro, se a tua vida espiritual está indo de mal a pior, você não ora, você não lê a Bíblia, você não frequenta os cultos, se você não tem comunhão com irmãos piedosos, é hora de você rever o teu cristianismo, porque a porta é estreita. Não ache que você vai chegar entrando de qualquer forma no céu. A Bíblia diz que é muito difícil entrar no céu, porque só existe um caminho, que é Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Ou nós nos rendemos a Cristo e seremos salvos, ou nós não seremos salvos. Não existe outra forma. É somente por meio de Cristo. É estreito, é exclusivo. Exclusivo. Somente Cristo. Somente por meio de Cristo. Somente a porta estreita. Somente o caminho apertado. Somente a casa na rocha. Somente a árvore boa. Somente o bom fruto. Somente aquele que vê claramente. Somente aquele que pede, busca e bate. Somente aquele que é bem-aventurado. Somente aquele que reconhece o verdadeiro tesouro, somente aquele que tem os olhos iluminados, somente aquele que serve a Cristo e não a Mamon, somente aquele que confia e espera somente em Cristo, somente esse será salvo. E o chamado de Cristo hoje para todos nós: não percam a esperança. Ainda há esperança, ainda que para o pior pecador. Vamos orar então.